Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Falsos Mestres. Falsos Mestres. O Espírito Santo me falou muito claramente: cuidado com as igrejas que estão muito cheias. Cuidado com as igrejas que estão muito cheias. Por que o Espírito Santo me falou sobre isso, queridos irmãos, essa mensagem, essa palavra? Por que é para nós tomarmos cuidado com as igrejas lotadas de pessoas? Muitas e muitas e muitas pessoas. Porque em algum ponto desta igreja tem coisas erradas. Não é porque a igreja está cheia que é a igreja verdadeira. Não. As igrejas de Cristo, que começaram lá com os apóstolos, a verdade, lá atrás com os profetas, sempre era acompanhado por pouquíssimas pessoas. Os profetas andavam praticamente quase só. Os apóstolos nunca tiveram tantas pessoas seguindo-os. Então prestem bem atenção, queridos irmãos. Quando vocês virem uma igreja que está repleta de gente, lotada de pessoas, e tem um representante lá em cima do altar, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, falando em nome do Espírito Santo, fiquem atentos. Fiquem atentos com a doutrina que ele vai ensinar e o comportamento que ele vai agir dentro da igreja. Porque assim diz a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 10, de versículo 11 a 13, o nosso Senhor Jesus, ele nos disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, e quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Nosso Senhor Jesus está falando que ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor das suas ovelhas. E é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, como ele fez conosco. O assalariado, o pastor, o sacerdote que vive do dinheiro da igreja e se enriquece com o dinheiro da igreja, o assalariado, que não é pastor, que não é sacerdote, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, que depende do dinheiro, e se enriquece com o dinheiro, ele não se importa com as ovelhas. Assim falou nosso Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de versículo 15 a 16, nosso Senhor Jesus também falou: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem o que Jesus falou. Cuidado com os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos sacerdotes, as falsas igrejas.
Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele deu esse conselho para a gente. Observe pelos frutos daquele pastor, daquele sacerdote, daquela igreja, você vai conhecer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 11, o nosso Senhor Jesus também disse: hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. Irmãos, Jesus está falando agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, no início do Apocalipse. Hão de surgir muitos falsos profetas, pastores, sacerdotes, igrejas. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 a 15, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de se estranhar que também os seus servos se disfarcem em servos de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Irmãos queridos, repetindo todas as mensagens que os profetas, que nosso Senhor Jesus falou, e até alguns outros apóstolos, o apóstolo Paulo diz claramente: esses tais são falsos apóstolos. Esses sacerdotes, pastores, mestres, são falsos apóstolos. Operários fraudulentos, só pensam em dinheiro. Operários, assalariados, fraudulentos, disfarçados em apóstolo de Cristo. Se dizem ser apóstolos, se diz ser servo de Deus, se servo de Jesus, mas no entanto não o são. E o apóstolo Paulo diz, e não é de se admirar, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de se estranhar que também os seus servos de Satanás, se disfarcem em servos de justiça, em servos de Deus. O fim deles será conforme as suas obras. O fim deles será muito triste, queridos irmãos. Conforme aquilo que eles plantaram, eles vão colher. Por isso o Espírito Santo me disse claramente: cuidado com as igrejas que estão muito cheias. Prestem atenção nos representantes desta igreja e veja se a doutrina que eles ensinam está nas sagradas Escrituras, conforme foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos. Ficai atentos aos pastores, sacerdotes gananciosos, que prometem e só eles ficam milionários.
milionários, ou vivendo de uma aposentadoria ao custo da palavra de Deus. Prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção se Satanás não está agindo na mente dessas pessoas e o comportamento dessas pessoas são indignas perante a palavra de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis, disse nosso Senhor Jesus. Ficais atentos, queridos irmãos. Jesus disse: de graça recebestes, de graças deverei dar. Amém.